Olá, eu sou Josadak Lima, biblicista, e nós estamos aqui numa série onde eu procuro mostrar alguns livros e autores da minha biblioteca particular, uma biblioteca que eu tenho montado ao longo dos 35 anos, desde quando comecei a fazer teologia. E agora, essa última parte, eu quero falar dos meus autores preferidos. E eu vou começar com autores seculares. E eles têm influenciado muito a minha vida ultimamente. Um deles é esse autor aqui, que escreveu o livro Julgamento das Nações, que é o Christopher Dawson. Esse autor, ele consegue fazer uma leitura da história, não só cristã, mas a história na perspectiva do cristianismo, da tradição cristã, como ninguém. Ele é um historiador inglês e esse livro, ele simplesmente pode ser sintetizado da seguinte forma: se o mundo não voltar para os valores cristãos, ele está destinado ao caos. Essa é a síntese do que ele trabalha nesse livro, que eu gostaria de indicar. Não é um dos melhores livros dele, mas é um bom livro e saiu recentemente. Outro autor que tem me influenciado bastante é o Roger Scruton. E tem um livro dele um tanto quanto instigante o título, mas que me impactou. E como eu leio tudo dele, aqui quantos livros dele existem, outros por ali, As Vantagens do Pessimismo. Olha, é um título um tanto quanto instigante e desafiador, mas a tese do Roger é que você não pode ter falsas esperanças. Ele tenta mostrar para nós que vivemos esse tempo presente que não adianta crer em sistema. Qualquer que seja o sistema, ele é falível. Por isso que eu gosto de Roger Scruton. Entrando agora na parte mais evangélica, eu acho que eu não posso deixar de falar do meu mais estimado autor ultimamente, que é o D.A. Carson. Tem tanta coisa boa dele, eu já falei de um dos comentários dele, que é Filipenses, mas eu poderia dar um destaque em tanta coisa boa dele aqui, e eu queria apenas destacar esse aqui, que é um clássico dele, Introdução ao Novo Testamento. Ele tem um comentário que ele não fez sozinho, muito grande, mas esse livro é uma espécie de uma introdução. Ele tem uma pesquisa tão séria, e ele é tão honesto. Eu acho que é um dos camaradas mais honestos com o texto bíblico que eu já vi. Eu sou fã dele, então é um bom livro para se ler. Não poderia deixar também de falar, até porque eu tenho muita coisa dele, o Bultmann. É um teólogo que alguns consideram ele um liberal. Ele é um alemão, pelo nome dá para perceber. Mas o livro clássico dele é Teologia da Esperança. Aqui é a tese dele. Talvez não seja o melhor livro dele, até porque tem muitas outras coisas. Por exemplo, eu indicaria para uma leitura, para quem quiser iniciar com ele, por exemplo, esse pequenininho aqui, A Fonte da Vida. Ele vai falar da teologia do Espírito Santo. Muito bom. Tem outro menorzinho aqui que ele escreve junto com um autor que eu não sou fã dele, mas lê só a parte do Bultmann, que é A Esperança para a Criação Ameaçada. O Bultmann escreve junto com o Leonardo Boff. Mas enfim, essa é o livro, a tese dele. E puxa, não posso falar também, deixar de falar do gênio, talvez do maior de todos, C.S. Lewis, aquele autor da Crônica de Nárnia. Tem tanta coisa boa aqui dele que não dá nem para selecionar mas eu vou falar
um que eu ganhei de presente de um amigo meu, Fábio, meu amigo Fábio, me deu esse livro, Milagres. A minha concepção de milagres, quando eu li C.S. Lewis, esse livro, a minha concepção de milagre ganhou uma nova percepção. É um livro talvez difícil para alguns, para leitura, enfim, mas é um livro excepcional. Dando segmento aqui aos meus autores preferidos, está aqui aquele que talvez nos últimos 20 anos tem mexido com a minha estrutura de pensamento teológico. Eu estou me referindo a ninguém menos ou mais do que o John MacArthur. O primeiro livro dele talvez seja exatamente, talvez o primeiro que eu adquiri, mas olha o tanto de livro que eu tenho dele, ó, daqui até aqui, e deve ter outras coisas por ali. O Evangelho segundo Jesus. Quando esse livro chegou na minha mão, há uns 20 anos atrás, eu li, reli e continuo lendo esse livro. Ele está velhinho, bem marcado, bem grifado. Mexeu com a minha perspectiva teológica, especialmente quanto ao conceito de evangelho. Fenomenal. Hoje não me influencia tanto, mas já me influenciou bastante o Philip Yancey. Talvez um dos livros dele mais impactante seja o Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. Ele consegue descrever a graça como graça, simplesmente como graça. Eu revi todo o meu conceito de graça quando conheci o livro de Philip Yancey. E junto com ele, junto com esse autor, na mesma época que me influenciava, era o autor aqui conhecidíssimo, e aí eu pego um livro dele aqui dentro da área do livro do Philip Yancey, que é o Charles Swindoll. É um livro antigo, eu não quero dar um destaque especial para esse livro do Swindoll, não é a melhor obra dele, mas tem relação com a ideia da graça, Despertar da Graça, do Charles Swindoll. Swindoll marcou minha vida e hoje talvez não tem tanto impacto, mas já marcou muito. Se você quiser ler alguma coisa do Charles Swindoll, eu sugiro que você leia o clássico dele, que é esse daqui. Eu tenho muita coisa dele, ó, dá para perceber. Eu, um servo, você está brincando. Esse é um clássico, muito legal, esse livro do Charles Swindoll. Depois tem outros autores. Eu poderia tocar aqui no Richard Foster. Poxa vida, marcou muito a minha vida. E durante um período muito curto também, o Eugene Peterson marcou minha vida. Depois eu abandonei esse tipo de leitura. Mas tem muitas coisas boas que vale a pena ler de Eugene Peterson. Por exemplo, esse livro aqui, olha que singelo, A Linguagem de Deus. Ele tem também a Bíblia que Jesus lia. Eu não estou achando por aqui o livro, a Bíblia que Jesus lia. Mas um dos livros dele que mais me chamou a atenção e aparentemente é tão simples, é esse aqui, ó. Eu de vez em quando adapto essa linguagem aqui do título do livro dele, porque ele também adaptou do Nietzsche. Essa frase, uma longa obediência na mesma direção, não é dele, é do filósofo Nietzsche. Esse livro me marcou. Ele vai falar do discipulado numa sociedade instantânea. Não é muita área do Eugene Peterson, mas ele se superou nesse livro. Bem, tá aí, gente. Bons autores. Espero ter ajudado você em algumas coisas sobre esses autores e que Deus abençoe a todos nós.